Muito bem, pessoal. Então, começamos aqui, né, a nossa próxima aula. Essa aula já é correspondente aos cátions do grupo 3, tá? Então, nós estamos aqui, já trabalhamos com separação e identificação de cátions do grupo 1, já trabalhamos com separação e identificação de cátions do grupo 2. Grupo 1, basicamente, chumbo e prata, né? Grupo 2, nós temos chumbo, bismuto e cobre, são os íons identificáveis, né? São aqueles com os quais nós estamos, de fato, desenvolvendo um protocolo para separação e identificação. Tá? E agora chega o grupo 3. Bom, o grupo 3 tem uma série de peculiaridades, é um dos maiores grupos dentro dos grupos da formação da marcha analítica, maior grupo no sentido de número de cátions para serem separados, tá? Então, vocês vão perceber que a gravação dessa aula vai ser dividida em diferentes vídeos, cada vídeo cobrindo uma parte de todo o protocolo, para que também a nossa gravação aqui, né, a nossa aula não fique com um vídeo muito longo, né, com várias horas de filmagem. Bom, então a ideia é a seguinte: se nós já passamos pelo grupo 1, grupo do ácido clorídrico, o grupo 2, o grupo do ácido sulfídrico, o sulfeto de hidrogênio, agora nós chegamos no grupo 3, que é o grupo do sulfeto de amônio. O grupo sulfeto de amônio, ele é um grupo fundamental dentro dessa separação, porque, diferentemente do grupo 2, onde a gente de fato separa os cátions transformando eles em sulfetos insolúveis, os cátions do grupo 3 também vão ser separados na forma de sulfeto. Só que tem uma diferença, né? Todos os cátions, tanto o chumbo, o bismuto e o cobre, quanto os cátions do grupo 3, que são, né? Aí a gente tem uma lista grande. Nós temos o níquel 2, o cobalto 2, o ferro 2, ferro 3, manganês 2, alumínio 3, crômio 3 e zinco 2+. Todos esses cátions formam sulfetos insolúveis. A diferença é o meio, né? Então vocês vão perceber que os cátions chumbo, bismuto e cobre formam sulfetos insolúveis em um meio ácido inorgânico. Mas estes cátions do grupo 3 não formam sulfetos insolúveis, eles até formam sulfetos, mas todos os seus sulfetos têm um KPS com um valor alto, ou seja, eles na verdade permanecem solubilizados, eles permanecem disponíveis no meio. Então eles não precipitam. Quando que esses cátions do grupo 3 vão precipitar como sulfetos? Eles vão precipitar como sulfetos quando o meio estiver formado ou for formado por um tampão básico. Então nós estamos trabalhando aqui com sulfeto de amônio, que é o reagente de grupo, mas esse reagente de grupo precisa estar acompanhado de hidróxido de amônio, formando também um tampão com cloreto de amônio. Então, a condição essencial para que a gente consiga separar esses cátions, todos eles, do grupo 3, de uma amostra que possivelmente poderia ter, né? Antes, cátions do grupo 1, que já foram separados. Cátions do grupo 2, que já foram separados. E agora sobrando o grupo 3, o 4 e o 5, para que a gente consiga extrair, separar os cátions só do grupo 3, a gente vai trabalhar então com o reagente de grupo. Então esse sulfeto de amônio é considerado então o reagente de grupo para o grupo 3, e ele tem um papel fundamental que é, na presença de todos os cátions, transformar essas espécies em sulfetos precipitados, né? Sulfetos insolúveis nesse caso. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui pela apostila. Temos aí uma série de informações importantes, mas a parte principal a gente já trata do protocolo em si, né? Então vejam que agora já vou trazer vocês aqui, né? Visualizem essa imagem da câmera da bancada. Vocês vão ver que nós temos aí 2, 4, 6, são 8 cátions. 8 cátions que formam esse grupo chamado grupo do sulfeto de amônio, ou também conhecido como grupo 3. Nós vamos preparar uma amostra contendo todos esses cátions e vamos, a partir dessa amostra, realizar vários experimentos, tá? Então, na verdade, é o seguinte: eu vou preparar a amostra
colocando, de acordo com o que está aqui na apostila, né, 5 gotas de cada uma das soluções de nitratos ou cloretos dos cátions. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no meu reagentário, olhei a tabelinha com os reagentes e separei já, meu reagentário está até aqui no cantinho para sobrar mais espaço na bancada, separei os reagentes que vou precisar para estruturar ou para formar a minha amostra inicial, né? Então nós temos aqui o nitrato de níquel, nós temos aqui o nitrato de cobalto, nós temos aqui o sulfato ferroso, então na verdade é o sulfato de ferro 2, tá? Por que ele não está no reagentário? O sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso, ele contém íons de ferro 2. E os íons de ferro 2 não são tão estáveis assim, ao ponto de permanecerem na condição de valência 2+, por muito tempo. Então, a gente precisa preparar a solução de sulfato ferroso um pouco antes, um tempo muito curto antes do ensaio. É uma solução que precisa ser previamente preparada, mas com pouco tempo de antecedência. Tá? Ela tem que ser uma solução nova, basicamente. Então, está aqui uma solução preparada hoje. Aí nós temos também o nitrato de ferro 3. Então, aqui já é ferro 3, outra valência, né? É a configuração ou a conformação eletrônica mais estável para o ferro. Nós temos o nitrato de manganês. Temos o nitrato de alumínio. Temos o nitrato de crômio e, por último, o nitrato de zinco. Tá? Então, como nós temos uma série de reagentes distintos aqui, eu vou preparar a minha amostra padrão, que vai ser feita aqui, né, nesse tubo de ensaio, minha amostra inicial, e a partir da amostra inicial eu vou descorrer, ou na verdade vou prosseguir com o restante do protocolo. Tá? Então, são 5 gotas de cada amostra. Então, simples, né? Venho, todas elas já foram previamente agitadas, então eu vou cuidadosamente transferir o líquido de cada amostra, tomando cuidado para não contaminar e não trocar as tampas, tá? Então, primeiro reagente, nitrato de níquel, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gotas de cada. Depois, nitrato de cobalto, vou deixar o ferro 2 por último, porque eu tenho que pegar com uma outra pipeta, tá? Nitrato de ferro 3. Nitrato de manganês. Nitrato de alumínio. Nitrato de crômio. E por último, o nitrato de zinco. Bom, com todos os reagentes eu faço a mistura da minha amostra. E aí, para que vocês vejam como que fica o resultado final, deixa eu trazer mais perto da câmera. O que nós temos aqui é uma solução bem escura, né? Olha, com todos os cátions. Essa é a nossa amostra, tá? A nossa amostra inicial. Bom, ela é a amostra referência. Eu vou deixar aqui marcado como tubo A, porque eu sei que é o A de amostra, tá? Ela vai ficar aqui no cantinho. Bom, agora a gente vai entrar, na verdade, no aspecto do... Bom, aliás, faltou um reagente, né? Faltou o ferro 2. Então, vou pegar aqui uma pipeta Pasteur, vou limpar ela. E aí, com a pipeta limpa, vou acrescentar, eu não posso esquecer, né? Senão a gente não consegue identificar o ferro 2 aqui. Vou acrescentar aqui a amostra ferro 2. Descarto o resto, não vou devolver lá pro frasco original do reagente,
para evitar contaminação, tá? Especialmente o sulfato ferroso, que é tão instável, precisa tomar cuidado. É um reagente muito sensível, inclusive à variação de temperatura. Então o que eu faço? Vou fechar ele e vou tirar ele daqui da bancada, especialmente por conta da temperatura do bico de Bunsen, tá? Então vou tirar, vou devolver ele aqui para a capela. E agora sim, né, agita um pouquinho. E aí a gente tem a amostra preparada. Vou deixar aqui no cantinho. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos dar continuidade aqui ao nosso protocolo, porque na verdade esse protocolo vai ser um pouquinho mais dividido, né, em diferentes partes. Então vejam o seguinte, como o ferro 2 ele é relativamente instável e ele tende a oxidar facilmente a ferro 3, eu não vou realizar os procedimentos e deixar para analisar o ferro 2 lá para o final. Por quê? Uma vez que eu colocar esse sistema, né, uma vez que eu coloque a minha amostra para aquecimento, para precipitação e tudo mais, existe a grande chance de todo o ferro 2 se converter a ferro 3 por conta das reações de oxidação que são naturais ali no meio reacional. Então, o que a apostila diz? A apostila diz o seguinte, para evitar, né, que a gente tenha uma conversão de ferro 2 a ferro 3, a gente vai iniciar a análise dessa amostra tanto para ferro 2 quanto para ferro 3 nesse primeiro momento. Tá? Nós temos dois protocolos para analisar o ferro 3. Esse protocolo que nós vamos realizar agora, né, vocês vão verificar um certo conjunto de reações, mas também nós temos um outro protocolo que é específico para ferro 3 e ele vai ser desenvolvido lá para frente, mas em algumas etapas posteriores aí na nossa aula, tá? No nosso protocolo, na nossa marcha analítica para o grupo 3. Então, antes disso, vamos verificar a presença de ferro 2 e ferro 3. E aí, no protocolo, nós temos um ensaio para ferro 2 e um ensaio para ferro 3, tá? Bom, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu trouxe, ou eu já deixei preparado, 4 amostras distintas, tá? Uma amostra que tem todos os cátions, incluindo ferro 2 e ferro 3, essa primeira. Eu tenho uma amostra que tem todos os cátions menos o ferro 3, então só tem ferro 2 nessa amostra, tá? Uma outra amostra com todos os cátions, mas só contendo ferro 3, não tendo ferro 2. E uma amostra tendo todos os cátions menos os cátions de ferro. Menos o ferro 2 e o ferro 3. Bom, por que eu preparei isso? Eu preparei isso para que a gente faça uma análise combinatória para vocês verem quais são as possíveis reações quando vocês se depararem com uma amostra tendo só ferro 2, ou só ferro 3, ou a mistura de dois, ou nenhum dos dois. Tá? E isso é importante porque esse primeiro ensaio da determinação de ferro 2 e ferro 3, nós vamos utilizar 2 novos reagentes, que são o ferricianeto de potássio e o ferrocianeto de potássio. Tá? Esses 2 reagentes são do reagentário, então eles já estão presentes ali, né, no nosso conjunto de reagentes. Eu já separei, já tirei eles do reagentário para ficar mais fácil aqui para a gente poder trabalhar. Tá? Então, como essa análise ela é visual, eu não vou desenvolver ela dentro de um tubo de ensaio, eu vou utilizar uma placa. Ela é uma placa cerâmica com poços. Estão vendo? Ela tem esse espaço, esse vão, né, nessas regiões. É uma placa, então, de 3x4. E eu vou utilizar essa placa para desenvolver o seguinte raciocínio. Então, acompanhem aqui na lousa comigo. Eu acho que vocês conseguem ler um pouquinho aqui na lousa, né? Então, eu vou ter uma placa. Nessa placa eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então são 3 poços por 4 poços, tá? Então vou completar todos os espaços aqui. E como é que eu vou proceder com a minha análise? Bom, se eu tenho esses 4, na verdade,
4 por 3 poços, eu tenho aí 12 poços, 12 espaços disponíveis para a gente utilizar, né? Então, eu fiz da seguinte forma. Eu preparei uma amostra que tem tanto ferro 2 quanto ferro 3. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar essa primeira coluna de 3 poços, né, com 3 linhas, eu vou colocar nessa primeira coluna a amostra que tem ferro 2 e ferro 3+, tá? Na segunda coluna, eu vou colocar a amostra só com ferro 2. Aqui eu vou colocar só a amostra com ferro 3. E aqui eu vou colocar a amostra sem ferro. Nem o 2, nem o 3. Bom, vejam que eu tenho 3 linhas, né? Então, por que eu tenho 3 linhas aqui? Porque eu vou seguir da seguinte forma. Se eu tenho 2 reagentes que vão distinguir o que é ferro 2 e o que é ferro 3, eu vou colocar aqui na primeira linha, né, todas as minhas amostras em contato com o ferro cianeto, tá? Então, ferrocianeto é o reagente indicado para determinar o ferro 3 apenas. E eu vou colocar aqui, em contato com as minhas amostras. Bom, então, pessoal, continuando, né, porque acabou a bateria da câmera, voltando para cá, né, o que nós estamos montando? Qual que vai ser o procedimento ali na placa? Nós temos, então, né, as amostras, 4 amostras distintas, 2 reagentes específicos. Então, na primeira linha, nós vamos fazer com que essas amostras reajam com o ferrocianeto, tá? E o ferricianeto, tá? Então, é um outro reagente importante. Então, a gente vai comparar uma amostra com ferro 2 e ferro 3. Como é que ela se comporta quando ela tem, ou quando ela está na presença do ferrocianeto e quando ela está na presença do ferricianeto, e a gente vai ver a diferença entre esses dois. Bom, aí vocês vão perguntar, por que tem uma terceira linha então? Né? A terceira linha, como todo bom e qualquer experimento, vai ser a nossa amostra controle, ou o nosso controle. O que é o controle? O controle, como a combinação, como a análise é visual, puramente visual, o controle vai servir para a gente ver como que vai ficar a amostra ou como fica a amostra quando ela não está em contato com os reagentes importantes, né? Os reagentes que vão identificar aí ferro 2 e ferro 3. Tá? Então esse grupo controle ele é importante. Nós também vamos ter um grupo controle até para uma amostra com todos os outros cátions, menos os cátions de ferro. Então a gente vai poder ter uma visão, um panorama geral aqui do comportamento de todas as amostras, tanto quando expostas a ferrocianeto como quando expostas a ferricianeto. Tá? Então vejam que eu vou deixar aqui, né, os meus reagentes principais. E vou trazer para cá, agora acompanhem aqui na bancada, né? Vou trazer aqui, olha, para nossa plaquinha, todas as nossas amostras. Então vejam que eu tenho as minhas amostras, eu vou começar aqui com a amostra com ferro 2 e ferro 3, é a minha primeira, tá? Então vou puxar uma quantidade de amostra e vou começar aqui do meu lado esquerdo, tá? 5 gotas de cada. Pronto, devolvo. Amostra só com ferro 2. Devolvo. Agora a amostra só com ferro 3. Que já tem uma cor diferente, né? Devolvo. E uma amostra com todos os cátions do grupo 3, menos os cátions de ferro. Pronto, vou tirar aqui a minha amostra da bancada para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar, né? Bom, vejam o seguinte, nós temos essa condição aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer para mais próximo da câmera. Acho que não fica muito fácil de visualizar, né?
Então, olhando de frente, essa é a característica. Né? Aquela sequência, aquela configuração que está ali na lousa, tá? Então, vejam, eu vou pegar aqui o ferrocianeto de potássio e vou acrescentar na primeira linha, né? Para todas as amostras da primeira linha. Então, vamos lá. Pronto. Agora eu pego o ferricianeto e também acrescento agora na segunda linha, né? E a última linha eu não acrescento nada porque eu quero ver o comparativo, quero ter o controle de como é a minha amostra original sem o reagente. Bom, aqui a gente já consegue perceber uma modificação de cor. Eu vou pegar algumas micropipetas para mexer as amostras. E aí depois eu descarto elas, né? Coloco para lavagem, né? Bom, vou mexer um pouquinho aqui a primeira amostra, só para misturar o reagente. Vou mexer o segundo. O terceiro. O quarto. E aí a gente vai para a linha de baixo, mexe também. Os outros já estão bem. Pronto. Bom, então o que nós estamos vendo aqui nesse momento, né? Nós estamos vendo, na verdade, um conjunto de possíveis combinações. As combinações, o que acontece com o ferrocianeto quando eu tenho uma amostra que tem ferro 2 e ferro 3? O que acontece quando eu tenho uma amostra que tem ferro 2 e ferro 3 na presença de ferricianeto? Quando eu só tenho ferro 2, quando eu só tenho ferro 3 e quando eu não tenho ferro. Então, fica visivelmente diferente as combinações. E essas combinações, elas podem ajudar a gente a perceber quando uma amostra tem ou não ferro 2 ou ferro 3, tá? Eu vou fazer uma foto aqui e depois eu vou colocar à disposição de vocês para vocês compararem. Então, de acordo com o protocolo, o que a gente tem de importante aqui, né? Quando eu tenho uma amostra que tem ferro 2, se ela estiver na presença do ferricianeto, ferro 2 seria essa coluna aqui, essa segunda coluna, na presença de ferricianeto, ela vai formar um precipitado azul pálido. Quando eu tenho o ferro 3 e esse ferro 3 está na presença do ferrocianeto, então ferro 3 na presença do ferrocianeto, ele vai formar um precipitado azul intenso, que é o azul da Prússia, que é o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo claramente a formação de um precipitado azul pálido, um azul um pouquinho mais claro, tá? Do que o azul da Prússia. E no caso do ferro 3, que seria a nossa terceira coluna aqui, né? Nós podemos ver aí um azul mais intenso quando ele está em contato com o ferrocianeto, né? E aí a gente pode comparar então todas as amostras na sua cor original para ter uma ideia de como esse material está se comportando na presença desses dois reagentes. Tá? Bom, essa amostra, pelo menos essa análise, é uma análise um pouco mais
superficial, justamente por conta dessa instabilidade do ferro 2, mas é uma análise importante para vocês verem. Lembrem que o mais importante é vocês verem o seguinte: quando a minha amostra tem ferro 2 e quando ela só tem ferro 3, tá? Então, a minha amostra quando tem ferro 2 e ferro 3 é a primeira coluna, e a minha amostra quando ela só tem ferro 3, por exemplo. Então, só ferro 2 ou só ferro 3. Não, ferro 2 e ferro 3 e só ferro 3. Né? Aí a gente consegue perceber uma clara diferença de cor. Quando ela tem ferro 2 e ferro 3, a gente tem um comportamento muito específico e é diferente do comportamento quando eu tenho só ferro 3 e é diferente quando eu tenho só os outros cátions e não tenho ferro nenhum. Tá? Então, quando eu não tenho os íons de ferro, eu tenho cores muito distintas aqui, né? Que é, na presença do ferro cianeto, de potássio, eu tenho uma cor meio esverdeada, uma cor estranha. E quando eu tenho essa amostra sem nenhuma íon de ferro, na presença de ferro e cianeto, a coloração ela é bem marrom, né? Ela é uma cor completamente diferente das demais, que são cores dentro do espectro do azul. Tá? Então, isso daqui ajuda a gente a entender claramente como se comportam as amostras, tanto na presença de íons ferro 2 e ferro 3, como só 2, só 3 ou sem ferro. Tá? Então, esse é um ensaio interessante que tem aqui no nosso protocolo. Esse ensaio ele pode ser verificado várias vezes, o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Agora a gente vai partir para o restante da amostra que está aqui, né? Que é essa amostra original. Então, a partir dela, o que o nosso protocolo diz? Retirar aproximadamente 20 gotas da solução de amostra restante e transferi-la para um tubo de ensaio. Então, só 20 gotas da nossa amostra original, né? Que é essa daqui, que eu deixei guardadinha. E vou colocar num tubo novo, tá? Então, lavo a minha pipeta, 20 gotas. A amostra é nova, tudo bem. Lavo a micropipeta. Reservo a minha amostra, então percebam o seguinte, né? A minha amostra original ainda tem uma quantidade significativa de material aqui, tá? Enquanto a amostra que eu vou trabalhar tem uma quantidade menor de material. Então, vou deixar a minha amostra padrão ali guardadinha e a partir daqui, né, a partir das 20 gotas, aquecer essa solução por 5 minutos e adicionar o hidróxido de amônio 3 molar, até o meio ficar ligeiramente alcalino. Tá? Então, a gente vai fazer um aquecimento por 5 minutos. E cronometra. É isso aí. Então, pessoal, volto daqui 5 minutos, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, então, passados os 5 minutos aqui, exatos, a gente tem, então, a solução aquecida. E a partir dessa solução aquecida, o que a gente precisa fazer? De acordo com o protocolo, então, temos aqui, né, adicionar 5 gotas do hidróxido de amônio 3 molar, até o meio ficar ligeiramente alcalino. Então, eu vou encontrar o hidróxido de amônio 3 molar, no nosso reagentário. Hidróxido de amônio, reagente de número 29. Vou colocar, né, mais ou menos 5 gotas, porque o meio precisa ficar alcalino, ligeiramente alcalino. 5 gotas. E aí eu testo, né? Eu posso checar se o meu meio está realmente alcalino, fazendo o teste com o papel tornassol. Lembrando que para verificar se o meio está ácido, eu vou utilizar o papel tornassol
vermelho, tá? Então, tira um pedacinho. E aí, pega uma pipeta limpa. Retiro um pouquinho só de material. O suficiente só para molhar o papel. E aí, ao colocar a amostra no papel, ele vai mudar de vermelho para azul, que foi o que aconteceu agora. E isso significa que a minha amostra está alcalina, tá? Então, depois disso, depois de adicionar as gotas de hidróxido de amônio 3 molar, até o meio ficar ligeiramente alcalino, eu vou retornar esse sistema a aquecimento, tá? Então, nós temos aí 25 gotas do sulfeto. Juntar, então, né, aí antes do aquecimento, juntar a solução, 25 gotas do sulfeto de amônio, até que a precipitação tenha sido quantitativa, mantendo-se a temperatura a cerca de 60 graus Celsius durante 10 minutos. Este procedimento deve ser realizado na capela. Nós vamos organizar a capela e aí nós retomamos com um procedimento, tá? O que eu posso fazer aqui de forma rápida? Eu posso transferir a minha água para a capela, então eu vou aqui acender o bico de Bunsen, né? Deixa eu tirar aqui as amostras dos experimentos prévios. Sempre deixando tudo muito bem organizado e limpinho, porque quanto mais organizado estiver o seu espaço de trabalho, menor é a chance de você ter acidentes, problemas, contaminação, tá? Então, o que eu faço aqui? Desculpa o barulho, vou acender o bico de Bunsen. E com o auxílio de um pedaço de papel, eu vou transferir o meu becker lá para a capela. Então deixa eu mudar aqui a câmera para vocês acompanharem. Pronto. Vou colocar um pouquinho mais de água. Vou diminuir um pouquinho o fluxo de gás ali no sistema. Bom, pessoal, então aqui, né, com a nossa amostra já quase preparada, né, nós temos aí a amostra já com meio alcalino e agora falta a adição das 25 gotas do sulfeto de amônio, que é o reagente de grupo que vai precipitar todo mundo na forma de sulfeto, né? Então eu vou aqui coletar o meu sulfeto de amônio. Tem um cheiro ruim, né? Tem um cheiro de ovo podre esse reagente. Então vou colocar aqui as 25 gotas. 20, 21, 22, 23, 24, 25 gotas. Descarto o resto aqui, tá? Para não contaminar o meu reagente inicial, né? Não vou devolver esse material para lá. E faço a limpeza da minha micropipeta. Bom, depois das 25 gotas, né? Agito bem o meu sistema. E aí, com o auxílio de uma pinça, levo ele para aquecimento em temperatura branda, próximo de 60 graus Celsius, durante
10 minutos, tá? Então, vou colocar lá dentro da capela, lembrando que a capela já está preparada, né? Com o sistema de exaustão ligado. O banho-maria está lá dentro, então vou deixar aquecendo por 10 minutos, tá? E a partir disso a gente volta aí para o restante do procedimento, tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, passados aí os 10 minutos de aquecimento, né? A gente tira a amostra do aquecimento, certamente. E aí a gente dá continuidade com o nosso protocolo, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui? O que o protocolo está dizendo depois dos 10 minutos? Então, esse procedimento deve ser realizado na capela, justamente pela liberação desses gases com um cheiro ruim, né? Com mau odor, e que podem também ser tóxicos. A partir desse momento, a gente vai centrifugar a nossa amostra, que tem uma cara mais escura agora, né? Ficou mais oxidada. A solução sobrenadante, então, será chamada de C1 e o precipitado, obviamente, o resíduo. Antes da centrifugação, eu vou mostrar para vocês aqui na câmera, né, como que ficou. Então, acompanhem aqui na câmera, na nossa câmera. Vejam que a solução ela tá bem escura, né? E a gente não consegue distinguir o que é sólido e o que é líquido. Então, levaremos esse sistema para a centrifugação. Então, velocidade máxima atingida, cronômetro 1 minuto. E aí a gente aproveita, né, para passar algumas informações importantes aqui. Bom, primeiro caso é o seguinte, nós estamos num grupo grande, lembrem que o grupo 3 é um grupo com muitos cátions para serem separados. Nós já fizemos o procedimento para verificação do ferro 2, ferro 3, né? Nós já preparamos a amostra e tratamos inicialmente essa amostra tanto com o meio, né, tornando um meio levemente alcalino utilizando o hidróxido de amônio, como agora acrescentando o reagente de grupo, que é o sulfeto de amônio, e aí sim causando a precipitação de todos os cátions, né, níquel, cobalto, o ferro 3, agora mais ferro 3, né, porque nós já aquecemos o sistema, então ferro 2 majoritariamente se converte a ferro 3, manganês, alumínio, cromo e zinco. Bom, então todas essas espécies estão precipitadas, o que a gente vai fazer? A gente vai centrifugar, que é o que está acontecendo agora, e separar num novo tubo o centrifugado, que é a fase líquida. Nessa fase líquida, nós eventualmente teríamos cátions do grupo 4 e 5, mas como nós não colocamos esses cátions na preparação, certamente esse líquido, essa fase, né, centrifugado 1, nós não temos cátions de interesse, então a gente só despreza, a gente só reserva esse material para eventuais consultas. Mas o que importa mesmo é o resíduo. Né? Então, o nosso R1 vai ser formado majoritariamente pelos sólidos, tanto dos sulfetos como dos hidróxidos de alguns desses cátions, tá? E esses, então, são os cátions de interesse que nós vamos separar na próxima aula. Então, esse vídeo é a primeira parte da gravação que corresponde à separação e identificação de cátions do grupo 3. Tá? No próximo vídeo, para uma próxima semana, vocês verão, a partir desse momento, a abertura desses sulfetos e hidróxidos, desses cátions que nós acabamos de precipitar, e aí então a gente vai dar continuidade no protocolo. Depois de 1 minuto, a gente para a centrífuga e a gente aproveita então esse momento para dar uma organizada na bancada. Tá? Então nós temos aqui separado já, né, o restante da amostra que foi utilizada para realizar esse protocolo do grupo 3. Lembrem que nós preparamos uma amostra grande, né? Essa amostra grande ela sobra justamente porque eu já havia preparado outras amostras para fazer esse tipo de experimento para vocês compararem as cores das reações do ferrocianeto e do ferricianeto de potássio com amostras contendo ferro 2 e ferro 3. Tá? Por isso que sobrou bastante aqui da nossa amostra inicial, porque essa amostra inicial ela foi utilizada só
para o nosso experimento mesmo do início do protocolo, que é já convertendo os nossos cátions de interesse em sulfetos e hidróxidos daqui do nosso material, tá? Bom, já organizei o meu reagentário, lembrando que eu devolvi todos os reagentes organizados na ordem numérica, limpos, todos bem fechados, tá? Para suas respectivas posições. Já desliguei o bico de Bunsen aqui de cima da bancada, porque eu não vou utilizar mesmo. O que eu faço a partir desse momento, né? Enquanto a nossa centrífuga vai parando ali, eu vou descartar água limpa, então tudo bem, eu descarto na pia. A água com descarte, né? Essa água suja vai para dentro da cuba de descarte que está sempre dentro da capela, tá? Então descarto dentro da cuba de descarte. O meu becker de descarte e o meu becker de água limpa vão lá para bandeja de vidraria que está sempre perto da pia, tá? Também descarto todo o meu restante dos meus materiais. Lembrem, né? Essas micropipetas, elas são importantes, elas vão ser colocadas dentro de um becker com água, lá na bandeja que está perto da pia. Mas vamos recolher a nossa amostra aqui antes, né? Amostra. E agora fica evidente as duas fases. Eu vou mostrar aqui na nossa câmera mais próxima, para vocês verem de fato a separação das fases. Então agora nós temos, né, o nosso centrifugado e o resíduo pretinho lá embaixo, que são os sólidos dos cátions do grupo 3, tá? Então agora eu cuidadosamente pego um tubo limpo, e então transfiro o meu centrifugado tomando cuidado para não arrastar o sólido, tá? Transfiro o meu centrifugado. Esse centrifugado ele vai ficar reservado, né? Sabendo que no nosso caso agora ele não tem nenhum cátion de interesse, que seriam os cátions do grupo 4 e 5, mas como nós não colocamos, obviamente não vai ter nada aqui de interesse, mas eu vou mesmo assim marcar como C1, como pede a apostila, e R1, o meu resíduo com os cátions de interesse, cátions do grupo 3, tá? Bom, como nós vamos dar continuidade na próxima aula, para evitar contaminação, o que eu faço? Eu encontro aqui uma rolha, vou pegar uma rolha, vou tampar o meu tubo, fechar ele direitinho, estão vendo? Fecho ele direitinho, coloco o meu nome no tubo, né? Sempre rotulo, para que todo mundo saiba de quem que é esse material, tá? E aí, reservo, né, o meu tubo aqui para a próxima aula. Verifico se os outros reagentes estão bem guardados. Limpo a minha bancada, né? Então vou aqui, ó, tirar a tetina, os silicones de sucção das minhas micropipetas. Essas tetinas voltam para o seu pote e as micropipetas vão para o becker de micropipetas dentro da bandeja. Todo o restante do material, né, papel a gente descarta. Verifica se bico de Bunsen está fechado. Tem um outro bico de Bunsen aqui, né? Então a gente já deixa ele fechado também. Fecha o registro geral. Água quente fica ali, porque até ela esfriar a gente não pode tocar no becker, né? Para não correr o risco de se queimar. E é isso. Então, demos continuidade hoje. Na verdade, iniciamos hoje, né, os protocolos ou o procedimento para separação e identificação de cátions do grupo 3. Percebam que o grupo 3 tem uma série de detalhes, né, de subpartes dentro do seu protocolo, e então a gente vai desenvolver essas gravações dessa forma. Essa é a primeira parte.
Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, né, todas as etapas, todos os protocolos que nós realizamos até aqui. E a partir desse momento a gente vai gravar as próximas aulas, os próximos capítulos desse terceiro grupo, né, desse primeiro dia aqui do grupo 3, para fazer a separação de cada cátion de interesse, tá? Então é isso, a gente se encontra na próxima gravação, na próxima semana. Obrigado pela atenção e abraços.